Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Secam as ervas, caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso, meu irmão e minha irmã, que precisamos cultivar este hábito necessário de todos os dias fazer a leitura, a escuta atenta da palavra de Deus, procurar refletir, compreender qual é a mensagem do Senhor para a nossa vida. Este programa deseja ser um momento oportuno para a nossa reflexão sobre a palavra de Deus, de modo que nos ajude a viver melhor a nossa vida de fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, te convido a humildemente, mais uma vez, fazer a abertura de todo o seu ser e permitir que a semente da palavra de Deus encontre espaço no solo do seu coração. Vamos escutar com atenção a palavra que hoje o Senhor dirige ao nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, estamos diante de uma página bonita do Evangelho de São João, que mostra realmente qual é o destino do Filho amado do Pai Eterno. Seu destino será a condenação pelo bem que ele realiza em favor das pessoas. Muitos o aderem pela fé, outros, ao contrário, preferem condená-lo à morte por não admitir os sinais que ele realiza. E nós, diante de Jesus, como reagimos? O acolhemos pela fé ou ainda hoje o condenamos com nossas atitudes? O Evangelho que nós ouvimos hoje é importante contextualizar. Nós estamos terminando este período bonito de preparação para celebrar o mistério pascal, período da Quaresma. Já estamos quase no fim da Quaresma, terminando a Semana das Dores. Amanhã já é Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém e por isso este conflito com os inimigos de Jesus se torna agora evidente. O trecho que nós ouvimos é logo após a ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus, em Betânia. E agora, de fato, os judeus, ou os chefes dos judeus, decidem matá-lo, decidem condená-lo. Vamos refletir bem este Evangelho, porque ele nos ajuda a entrar com o coração aberto na Semana Santa que se aproxima. O Evangelho começa dizendo que muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, a irmã de Lázaro, tendo visto o que ele fizera, creram nele.
Portanto, um grupo de pessoas se abriram para acolher Jesus pela fé, vendo aquele sinal que ele realizou em favor de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, mas Jesus, movido de compaixão e de misericórdia, o ressuscitou. E diante disso, muitos creram nele. Por outro lado, existe um outro grupo. Se tem um grupo que acreditou, que creu em Jesus, tem um outro grupo com atitude totalmente oposta. Veja o que diz o Evangelho. Alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera, não no sentido de levar uma notícia boa, mas no sentido de provocar os chefes dos judeus a tomar alguma atitude contra as ações boas que Jesus estava realizando e que causava admiração e adesão de fé por parte de muitos. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Ora, em vez de se alegrarem com os sinais maravilhosos que Jesus realizava em nome de Deus, eles preferem tramar contra Jesus. Tomemos cuidado nós também, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes a gente se coloca contra o projeto de Deus simplesmente por não admitir que Deus age em outras pessoas. É preciso que tenhamos o coração aberto e que saibamos reconhecer o bem que o outro realiza em nome de Deus e não tramar contra ele. O Evangelho nos apresenta justamente essa dimensão bonita e continua essa trama dos chefes dos judeus. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. E aí a figura do sumo sacerdote Caifás com esta expressão que a gente pode entender pelo menos de 2 formas. É necessário que um só morra pelo povo. É necessário que um só morra pelo povo. É isso que diz Caifás diante daqueles que apresentam essa situação de Jesus. Vós nada entendeis, não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? É claro que aqui Caifás, o próprio Evangelho diz que não falou isso por si mesmo, mas foi uma forma de profecia. Deus utiliza até mesmo os inimigos para profetizar qual é o verdadeiro fim e a missão de Jesus, que é salvar toda a nação. Mas o sentido de que Caifás diz é que é melhor matar esse agitador do que deixá-lo que ele coloque toda a nação a perder com os seus ensinamentos e os sinais que ele realiza. Nós interpretamos esta expressão de outra forma. A morte de Jesus é salvação de toda a nação, é salvação de todo o povo. Por isso, nós já somos, de certa forma, colocados dentro deste mistério da paixão de Jesus. Um homem que entrega a sua vida para que toda a nação seja salva. E aí o Evangelho se conclui dizendo: a partir desse dia resolveram matá-lo. É o que nós vamos contemplar durante esses dias da Semana Santa, que nós iniciaremos amanhã com o Domingo de Ramos. Toda a trama dos chefes dos judeus, que depois entregam Jesus ao Império Romano, e todo o processo de condenação e morte de Jesus. E se conclui: Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com os seus discípulos. A missão não é fácil. Jesus tem consciência disso. Ele tem consciência de que veio do Pai para realizar neste mundo as obras boas. Ele persistiu até o fim, mesmo tendo a consciência de que, por causa da sua fidelidade, seria entregue nas mãos dos homens, sofreria uma condenação dura e deveria morrer, entregar a sua vida numa cruz, um tipo de morte reservada para os piores bandidos. Mas por causa da sua consciência de quem ele era e da missão que do Pai havia recebido, ele se torna fiel até o fim. Permanece como fugitivo, como bandido, perseguido, mas jamais abre mão da missão que o Pai o confiou.
Por isso, à luz deste Evangelho, renovemos também o nosso encorajamento, a nossa esperança e o nosso desejo de permanecer fiéis até o fim ao projeto do Pai Eterno, sem permitir que nenhuma ameaça nos faça desistir. O Evangelho de hoje nos fala que dois grupos se apresentam diante dos gestos de Jesus. Primeiro é aquele que, diante dos sinais realizados por Jesus, crê em Jesus. O segundo grupo é aqueles que, diante dos sinais realizados por Jesus, tramam a morte de Jesus. Nós podemos, meu irmão e minha irmã, liturgicamente, fazer memória de tudo isso que Jesus viveu. E nós, de que lado estamos? Daqueles que abraçam a fé em Jesus Cristo ou daqueles que tramam contra Ele e o seu projeto? Por isso vamos rezar ao Pai Eterno, pedindo a graça de acolher o seu Filho pela fé. Divino Pai Eterno, dá-nos a graça de ter uma fé fervorosa, capaz de acolher o Teu Filho Jesus. Ajuda-nos com a luz do Teu Espírito a seguir sempre os Seus passos, até as últimas consequências, mas com a consciência de que com Jesus atravessaremos todas as dificuldades e realizaremos o projeto que Tu nos confiaste. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.